Agora a gente vai ouvir o representante das empresas de rochas, do Sindicato de Rochas, o Sindirochas. A Gabriela Ribetti está ao vivo com o Thales Machado, que é o presidente do Sindirochas. Gabi, se você me permite, eu já vou começar com uma pergunta para o Thales. Thales, pelo que disse aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, as carretas só podem transportar, no máximo, 30 toneladas, blocos de 30 toneladas. Ele disse aqui para a gente. Não seria, então, já recomendável que as empresas só cortassem blocos nesse tamanho, de 30 toneladas? Ô Mário, na verdade é o seguinte, depende do conjunto, né? Depende da densidade de cada material, é um conjunto de fatos que chega à conclusão se o carro está autorizado pela legislação ou não. Na própria legislação existe possibilidade de blocos até 39 toneladas, entendeu? Então tem conjunto de trator e carreta que carrega peso bruto 48,5, quer dizer, a carreta que pesa normalmente 16 a 18 toneladas, mais a carga, como tem conjunto que carrega até 54,5. Então, assim, existe uma variedade muito grande, tanto que a Polícia Rodoviária Federal, ela não tem capacidade de apurar, assim, com muita certeza o peso, ela apura mais ou menos como o minerador faz, e com a margem de erro de 10% a 15%. E quando ele quer saber se realmente está com excesso ou não, ele manda a carreta para a balança. Mas o ideal, então, seria todas elas passarem pela balança? A verdade é o seguinte, todo mundo sabe que isso foi uma fatalidade muito grande, uma coisa terrível, um horror, né? Como se fosse um acidente de um avião. Isso não é um motivo. Você vai achar aí, talvez, a falha humana, a falha mecânica, mas isso é um conjunto de coisas, né? Se a ferrovia tivesse feita aqui no nosso estado, talvez 30% a 40% desse transporte de bloco estaria na ferrovia. Se essa BR-101 aí terceirizou, todo mundo gerou uma expectativa muito grande, o empresário, o produtor, o transportador, porque tudo que você terceiriza melhora a prestação de serviço e aumenta a cobrança. E não está acontecendo nada disso. A verdade é que as balanças não estão funcionando, acabou de passar aí. E sem balança, a Polícia Rodoviária Federal não vai conseguir fazer, não adianta. Ontem eu vim de Cachoeiro para cá, 9 horas da noite, chovendo. Eu passei por mais de 100 carretas na estrada. Assim, carreta eu não vi se era bloco, se era carreta, né? De noite, chovendo, é difícil de ver. E assim, se a Polícia Rodoviária Federal for parar todos os carros, a BR-101 para, não existe. Agora, Thales, você tocou no assunto sobre terceirização. Nós sabemos que a indústria do mármore e granito no estado é uma indústria milionária que transporta pedra, que exporta pedra para toda a parte do mundo. E, nesse caso, por exemplo, o transporte estava sendo terceirizado. É uma forma que a indústria tem de baratear o custo? Não seria, no caso, ela teria mais controle se fizesse o transporte, a própria empresa que extrai ou quem está comprando? Não, realmente, se tiver o transporte, você vai ter mais controle. Mas essa terceirização, isso acontece em todos os setores do mundo inteiro. Isso é que faz o país otimizar as condições de trabalho e condições de competitividade no mundo todo. Nós não podemos ficar assim, querendo privatizar tudo, porque isso não funciona, né? Por jogar responsabilidade. A verdade é o seguinte, existe um monte de fatores, como eu falei, entendeu? A pista, quando ela foi feita, em 1970, era para 2.500 carros por hora, hoje passam mais de 10 mil carros por hora, né, segundo o levantamento. Essa pista foi feita um planejamento de ser mexida após 25 anos, ela vai completar 50, nunca foi feito nada. Então, assim, o acidente é horroroso, é horroroso. Se tivesse bobina de aço, tivesse madeira, tivesse o que for, com 10 toneladas de excesso, pneu careca, estoura o pneu, acontecia a mesma coisa, talvez pior, talvez melhor, ninguém vai saber falar o que teria acontecido. Como o caso desse motorista, que já tinha 35 multas, já tinha se envolvido em outros 4 acidentes, ele já não poderia estar afastado, por exemplo, da função se tivesse, por parte das empresas, um controle maior? Eu não conhecia esse número. Eu sei o que foi feito, né? A resolução, por exemplo, depois que foi feita em 2010, tem uma matéria antiga que fala na época, a própria Polícia Rodoviária Federal, falando que caiu muito os acidentes do setor de rocha, como a gente vê pouquíssimamente quando o bloco está travado de acordo com a resolução. E a resolução é o seguinte, o transporte de bloco, somente o transporte de bloco, ele tem que fazer inspeção dos carros todos os anos, tem que fazer treinamento do motorista todos os anos. Agora, assim, ponto principal da história, tem que ter fiscalização. O cara faz a inspeção hoje, o carro está completo, tem 1 ano para ele trabalhar.
Se durante esse 1 ano ele não está tratando do carro, tem que ter fiscalização. O Sindirocha, os empresários, né, como eu falei, os donos de transportadora, essa condição assim, de não ter fiscalização, isso é para quem não é organizado, né? Ajuda quem não é organizado. Se você tem um frete que você cobra R$100 a tonelada, vem um outro e cobra 90, em vez de transportar 30 toneladas, ele transporta 40, quer dizer, você no seu trabalhando dentro da norma, você ia receber 3.000, ele ia receber 3.600. Quer dizer, quem ganha mais ele e quem compra tem um custo mais baixo. Então tem muita gente que também prefere. Entendeu? E se você trabalhar dentro da norma, às vezes você não tem frete. Como você falou também a questão de frete hoje, que a empresa tem dinheiro e coisa e tal. Mas acontece o seguinte, o valor de frete, quem manda é o mercado, não adianta, ninguém consegue dominar frete. Se a economia não tivesse esse problema que está hoje, você passa em Conha, tem um monte de carreta parada. Então, as poucas carretas que tem hoje, assim, trabalhando, elas vão através da oportunidade. Onde tiver oportunidade, ele vai atrás. E, assim, para entrar num determinado setor, ele baixa preço para poder entrar. Isso é mercado. Amanhã a economia sobe novamente, começa a disputa por frete, pronto, o valor do frete sobe. Nós não temos interferência em cima do frete. A gente, assim, a competitividade ali do valor acaba sendo entre os motoristas, entre as transportadoras. Você vê que as grandes transportadoras de bloco aí, as maiores, eles têm um preço mais alto e não baixa preço. A gente tem pergunta lá do estúdio com o Mário Bonella. Ei, Mário, pode voltar a falar com a gente. Obrigado, Gabi. Thales, mais uma pergunta. O Marcelo mandou esse e-mail para a gente. Outros telespectadores também fazem esse questionamento. Qual é a responsabilidade da empresa dona da rocha que vai ser transportada em relação a acidentes como esse? A empresa, ao contratar uma transportadora, o senhor acha que ela também deveria olhar com mais atenção? Que transportadora é essa? Há algum trabalho no sindicato nesse sentido? Não, o trabalho existe, né? O sindicato ele participou da criação dessa resolução. A resolução foi feita pela Câmara Técnica do CONTRAN, a Denatran, e tinha 15 entidades diferentes. O Sindirocha era uma das entidades. Foi feita assim, uma resolução específica para o setor nenhum tem isso. E todo mundo sabe que quando trabalha dentro da resolução certinho, rarissimamente cai os blocos. Mas a responsabilidade, assim, é de quem carrega, o dono da mineração tem responsabilidade, é do transportador, tem responsabilidade, do comprador tem responsabilidade. O comprador é o que tem mais dificuldade em apurar isso. As empresas, normalmente, elas fazem contrato de compra com as normas que ela quer que trabalhe dentro daquelas normas. Mas, assim... Mas ela tem responsabilidade, todos, então, que fazem parte desse setor e que fazem parte desse processo? Todo conjunto tem responsabilidade, né? O comprador que tem mais dificuldade de apurar, mas ele também tem responsabilidade. Isso aí todo mundo sabe. Existe até norma para isso. Entendeu? A verdade é o seguinte, só tem uma chance da gente resolver isso. É fiscalização. A Eco 101 tem que fiscalizar com rigor. A Polícia Rodoviária tem que fiscalizar com rigor. Nós temos que defender as carretas que trabalham legalmente. Ok, muito obrigada, então, Thales Machado, presidente do Sindirochas aqui do Espírito Santo, falando sobre a responsabilização também das empresas que fazem o transporte das rochas e as donas, então, dessas rochas, dessas pedras, tanto quem extrai como quem está comprando. Mário Bonella, Tati Braga, com vocês. Obrigado, Gabriela. Agradeço também ao Thales. Thales está ali em Carapina com a Gabriela do Sindirochas, dizendo também que é fundamental para mais segurança que a BR já estivesse duplicada. O Thales deu os números ali, mostrando que a capacidade da BR hoje está muito aquém em relação à quantidade de veículos. Claro que uma BR duplicada oferece bem mais condições de segurança. Ricardo Machado pergunta para a gente, e a balança de Viana? Quando é que volta a funcionar? Ricardo, o Jornal A Gazeta de hoje, na página 4, traz a notícia que em 10 dias as obras do posto de pesagem de Viana recomeçam. As obras. Há uma divergência ali, moradores reclamam que isso poderia prejudicar a comunidade, mas enfim, a NTT informa que em Viana, em 10 dias, a balança volta a funcionar. O Sindirochas dizendo que tem responsabilidade também, mas a BR tem que estar duplicada e tem que ter fiscalização. Depois de uma tragédia como essa, a gente volta a ver o setor de fiscalização se movimentando, né? Ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal fez uma fiscalização de combate ao excesso de peso no município da Serra. 2 carretas, cada uma carregada com 2 rochas, foram abordadas. Os 4 blocos, você está vendo aí nas imagens, estavam soltos e escondidos sobre a carroceria. De acordo com a polícia, havia 35 toneladas de excesso de carga. Vou repetir, 35 toneladas de excesso. Os veículos foram retidos e os motoristas autuados.